graças do Senhor. Lemos assim de pé, com o favor de Deus, neste texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz a palavra de Deus. Livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande, do teu favor em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, começamos este estudo na semana anterior sobre esta série de estudos relativos às 7 igrejas da Ásia Menor, a carta das igrejas que Jesus, Ele próprio, enviou para as igrejas. E a mensagem destas 7 cartas a mensagem às igrejas é tão fundamental de ser conhecida e tão importante de ser conhecida, sabendo nós que naquela época havia mais de 100 igrejas naquela zona. Mas porquê ele escolheu estas 7? Porque de algum modo elas tipificavam, na altura, o conjunto das outras todas. E em segundo lugar, porque também elas tipificavam o tipo de igrejas ao longo do tempo e ao longo da história da igreja, tal e como nós a temos vivido ao longo destes cerca de 2000 anos que, entretanto, já passaram. Então, ao falar no início, nós fizemos uma introdução, estudamos juntos. Digo nós porque vocês e eu estudamos juntos aqui. Amém? E fizemos esta introdução e estudamos juntos este texto da carta de Éfeso. Não a terminamos completamente, visto que, tendo mesmo assim falado das coisas principais ou essenciais, deixamos um ou outro ponto que veremos da sua resposta hoje, mas começamos naquela introdução que antecede, os versículos que antecedem a mensagem para as cartas, sobre Jesus aparecer e se manifestar, e a grandeza do seu poder. Ele aparece como Rei de reis, como Senhor dos senhores. Ele aparece poderoso com umas vestes compridas que eram usadas naquele tempo pelos sacerdotes ou pelos juízes. Eram os únicos que usavam esse tipo de veste, e com um cinturão de ouro pelo peito. E a grandeza da glória de Deus era tão grande sobre ele que João caiu aos seus pés como morto. Diz aqui no versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esta palavra primeiro e o último é traduzida diretamente do alfabeto grego alfa e ômega, que corresponde ao nosso abecedário como o A e o Z, a última letra. E disse: tenho as chaves da morte e do inferno. Significa, tenho o poder e o domínio sobre a morte e o inferno. Todo aquele que tem Cristo, quantos aqui é que tem a Jesus? Tem a morte e o inferno já não tem mais poder sobre nós. Essa é a mensagem que está aqui passada para os filhos de Deus. A morte e o inferno já não pode mais fazer o que queria. O diabo não consegue fazer o que queria. O poder das trevas, o poder da morte e do inferno não conseguem fazer aquilo que queriam fazer por causa deste poder de Deus. Amém? E depois dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que Jesus estava a passear entre as igrejas. O trabalho dele, o cuidado dele, a atenção dele é sobre as igrejas. De facto, a face desta terra
não há lugar nenhum que se pareça ao lugar da igreja. Um lugar da igreja de Cristo, onde o povo de Deus se move e recebe a unção de Deus, e o poder de Deus, e os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Onde nós podemos dar fruto para Ele com os talentos que Ele coloca nas nossas mãos. Onde nós trazemos aqueles que estavam em trevas para receber a luz que vem dEle. E como grandes lustres são colocadas estas igrejas, como se fossem lustres enormes, onde brilha aquela luz e irradia a luz à volta, como candeeiros grandes, eu diria mesmo, como candeeiros gigantes ao longo desta terra. A igreja de Cristo ilumina à sua volta num mundo cheio de trevas, cheio de ignorância, cheio de fanatismos, cheio de loucuras, cheio de erros, cheio de facções, de opiniões, de caminhos largos que não conduzem a parte nenhuma a não ser ao engano, mas um caminho estreito que é o caminho de Cristo e que nos conduz à vida com abundância e à vida eterna. Então a igreja aqui é apresentada como estes candeeiros ou estes lustres, iluminando tudo à sua volta e derramando luz e calor da presença de Deus, da unção de Deus, do amor de Deus sobre a nossa vida. E os anjos das igrejas, que Jesus se move entre as igrejas, que a sua atenção está centrada nas igrejas, para mim não é nada que me surpreenda. Nada neste momento. A concentração dele está direta sobre as igrejas, direta sobre o povo que é dele, sobre o seu crescimento, sobre o seu estado, sobre a sua vida. E lendo estas 7 cartas, nós encontramos que há um conjunto de pontos que são comuns na análise destas cartas. Primeiro começa sempre por identificar o nome da igreja, no caso do capítulo 2, do versículo 1, ao anjo da igreja que está em Éfeso. E o anjo da igreja, como os irmãos sabem, falamos disso anteriormente, é o pastor da igreja, são os pastores da igreja. Em cada uma destas igrejas é dirigido àquele que Deus colocou ali como responsável por aquele trabalho. O nome da igreja, depois a identificação. Em segundo lugar, a avaliação espiritual. Ele faz uma avaliação espiritual, por vezes faz um elogio, a maior parte das vezes faz um elogio. Só há uma igreja que não é elogiada, a igreja de Laodiceia. Depois faz recomendações. Em quarto lugar, faz repreensão, repreende ou corrige alguma coisa. Em quinto lugar, normalmente faz uma exortação. E em sexto lugar, deixa uma promessa. Estes 6 pontos são 6 pontos que quase em todas as cartas são comuns. Há pequenas exceções. Há também há esse caso, por exemplo, que eu disse, uma igreja sem elogio nenhum, onde não há elogio nenhum. As outras todas há elogios, menos nesta. E há também o caso de uma igreja onde não há crítica nenhuma. É o caso desta igreja que nós iremos falar hoje. A igreja de Esmirna não é criticada em nada. Já vai perceber porquê. Então começamos a estudar sobre este tema para perceber a grandeza deste poder e entender uma lição na igreja de Éfeso. Qual é a lição principal na igreja de Éfeso? Não existe nada de mais importante do que a qualidade da nossa vida com Deus e da nossa relação com Deus. A igreja de Éfeso ensina-nos que não basta ser crente, não basta trabalhar e esforçar-se e seguir a Jesus. É preciso seguir em primeiro amor com Ele, seguir numa relação elevada de qualidade. Era como se dissesse numa relação de um casal, não basta estar casados, é preciso viver num amor de uma relação de um valor muito elevado. Não chega a estar presos um ao outro. Pessoas que acham que está preso um ao outro, pronto, agora ele já não foge, agora ela já não foge. E acaba por fugir tudo e desaparecer tudo, e escaqueirar-se tudo e arrebentar tudo.
Porque as pessoas esquecem-se que o mais importante é a relação, a sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu marido, o nível da sua relação. E se esse nível da sua relação é atacado, é atingido, muitas vezes é atingido pelos próprios, as próprias pessoas é que o destroem a sua própria relação um com o outro, com discussões, com ataques, com palavras, com más palavras, com agressões. Não é preciso ser físicas, basta ser verbais. E depois querem ter uma relação ótima, quando no fundo estão-se a matar um ao outro nos próprios sentimentos e nas emoções e na qualidade da sua relação. Portanto, quando não se entende o que é a qualidade de uma relação, quando não se acha que se tem que preservar isso como um tesouro, a nossa relação com Deus é o maior tesouro que nós temos. E vou-lhe dizer uma coisa muito simples. Normalmente, quem não é capaz de valorizar uma relação a altíssimo nível cá em baixo, também não vai saber o que é uma relação com Deus a alto nível. Deus está a dizer, eu não quero uma relação qualquer. Eu não aceito uma relação qualquer comigo. Eu não aceito uma relação de rotina, conformista, conformada, uma relação em que as pessoas estão comodamente e já não têm nenhum amor no coração pelos perdidos, já faz obras, mas faz com sacrifícios, faz sem brilho, faz as coisas, mas faz com pouca vontade, faz as coisas, mas muitas vezes contrariado, e vou ao culto, mas vou contrariado, e porque está frio, e porque está sol, e porque mais uma vez, e porque ele vem cantar o mesmo cântico, e sempre a mesma música, e anda há 2 meses a cantar a mesma música. E começa a haver defeitos em tudo, defeitos numa coisa e noutra, quando disse que alegria de ir para a presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de clamar a presença de Deus. Há pessoas que só vão descobrir mesmo qual é o prazer fantástico de buscar a presença de Deus um dia quando não o podem buscar. Sei lá, um dia que parte uma perna e fica 3 meses com a perna no ar e fica pendurado e fica sem poder ir a um culto, ou fica longe, ou fica em algum sítio em que não desfruta dessa presença de Deus e desta bênção de Deus. Que falta que faz louvar, que falta que faz adorar a tua presença, que falta que é a alegria de estar a louvar o teu nome, e que às vezes a pessoa não valoriza. Aliás, há certo tipo de pessoas que só se dão conta de alguma coisa tão boa quando já o perderam. E isto é dramático, isto é trágico. Há gente que só dá valor quando já perdeu. Por isso é que os cemitérios estão cheios de flores. Gente que só dá valor depois que já perdeu. Enquanto esteve, tratou-se de qualquer maneira. Quando um dia se perdeu, vamos pôr flores. As relações não vivem sem valor, sem ser valorizadas, sem se valorizar. Valorize quem você estima, valorize quem faz uma diferença para si todos os dias, valorize quem o ama, valorize quem se importa consigo, valorize mesmo aquelas pessoas que mesmo no silêncio estão por trás e são capazes de suportar tudo na sua vida. Valorize estas pessoas. Às vezes os pais estão por trás, não falam muito, não dizem muito, mas valorizam, ajudam, esforçam-se. Às vezes não estão a gritar gritos, a dizer estou aqui, como os amigos a ligar sempre e a chamar sempre, a pedir a sua presença. Às vezes os pais estão na retaguarda muito calmos e serenos, mas se não fosse eles, em muitos casos eu não sei o que seria tão diferente, a vida seria tão diferente sem aquele pai ou sem aquela mãe. E por vezes esse pai ou essa mãe recebem tão pouco valor, tão pouca valorização, tão pouco apreço, tão pouco valor em troca de tanto que é feito, de tanto que é dado, de tanto que é semeado. Não me está a dar nada. Imagine viver sem isso que lhe é dado. Imagine como é que estava a sua vida hoje sem ser isso. Eu recebo esta queixa de muitos pais. Recebo esta queixa de muita ingratidão que existe hoje. Os filhos hoje, esta idade de hoje é uma idade da ingratidão. Há muitos filhos por aí, muito ingratos de tudo o que recebem, a todo momento. Que recebem muitíssimo mais do que aquilo que estão a valorizar. E como eu digo, esta queixa é-me entregue, é trazida por pais que choram, que os corações choram. Alguns que não veem os seus filhos durante muito tempo, que desaparecem.
que não sabe deles, que é preciso estar a chamar repetidamente para que lá de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses se lembre de aparecer. Eu recebo esta queixa, recebo estes pedidos e estas orações e tenho pena que isso seja assim, mas olho para as Escrituras e vejo este é um tempo de ingratidão, tempos difíceis, disse Timóteo, estes últimos tempos. Por isso, os filhos de Deus, todos nós como filhos de Deus temos uma atitude diferente com familiares, com amigos, com aqueles que estão à nossa volta, sendo verdade que o nosso maior prazer é poder dar, também não é desmerecido uma palavra de valorização na relação, amém? Do apreço da relação. Há gente que raramente recebe um louvor, que raramente recebe um obrigado, que raramente recebe um reconhecimento do bem que é feito. Não sei, a mensagem, o Espírito de Deus a desviar um pouco a palavra para isto, embora nós estamos a falar do primeiro amor com Deus, e neste primeiro amor nada custa fazer. Quem ama não custa servir. Quando se ama não custa fazer nada. Escondem-se os defeitos, escondem-se as críticas, as coisas vêm-se perfeitas. Há uma antecipação e uma expectativa do melhor de Deus, da confiança em Deus, do poder de Deus. Amém? Uma expectativa de uma fé pura no coração, que ora-se com a certeza e a confiança que Deus não falha. A certeza e a confiança de que a qualidade daquilo que fazemos, gostaríamos de fazer mais, gostaríamos de dar mais, gostaríamos de servir mais, porque quando se ama, parece tudo pouco o que nós fazemos. Poderia fazer, deveria fazer muito mais. Mesmo que esteja a fazer o máximo, não pode fazer mais. Mas gostava de fazer mais. E caso pudesse, faria mais. O contrário disto é exatamente o inverso. Fazer o mínimo e achar que o mínimo já é um sacrifício enorme. Faz o mínimo possível e esse mínimo que faz é chorado, é gemido, é sofrido. De tal modo que a pessoa parece que não tem vontade nenhuma de receber nada. Bendito seja Deus. Vocês estão sérios. Jesus diz a esta igreja de Éfeso: caíste do teu primeiro amor. As coisas que faz por obrigação, faz com sacrifícios, conheço a tua tribulação, conheço a tua pureza, não toleras o mal, expulsaste os falsos apóstolos, não tens a doutrina dos nicolaítas. O que era isto da doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas é muito simples. Era uma heresia que começou a acontecer logo no primeiro século. Curioso que Jesus teve que advertir contra isso mais que uma vez. Muitas igrejas foram arrastadas na doutrina dos nicolaítas. Perdão. Deriva esta palavra do termo, do nome da pessoa que foi o mentor dessa heresia, chamado Nicolau, que foi um dos 7 diáconos. Um daqueles diáconos que foram ungidos no princípio, em Atos, que foram ungidos para servir às mesas, para que os apóstolos se dedicassem mais à oração e à palavra. Um destes era Nicolau. E este Nicolau, mais tarde, indo para as regiões da Grécia, misturou o Evangelho com filosofia grega. E na filosofia grega era considerado o espírito e a alma, o corpo espiritual era puro e era perfeito e era fantástico e maravilhoso, mas o corpo era corrupto, maligno e mau e não havia nada a fazer com ele. E então ele divergiu no Evangelho e na pregação da palavra de Deus, juntando-se e criando esta tendência ou esta corrente herética chamada dos nicolaítas, daqueles que o seguiram a ele, e houve igrejas que o seguiram a ele, igrejas inteiras que o seguiram a ele e se desviaram do caminho, porque diziam que a pessoa podia fazer com o corpo o que quisesse, que isso não tinha importância nenhuma.
Ao contrário, a palavra de Deus diz que nós teremos que estar irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Mas ele dizia que não importava. Se a pessoa vivia em glutonarias, em bebedeiras, em orgias, em problemas de qualquer tipo, em pecado de qualquer tipo, não tinha problema nenhum, porque isso era o corpo. E com o corpo podia fazer o que quisesse, desde que o seu espírito e a sua alma continuassem entregues a Jesus. Portanto, esta era a doutrina dos nicolaítas, que foi aborrecida pela igreja de Éfeso e que foi dito claramente nesta palavra que Jesus elogiou por eles se terem mantido longe. Quer dizer que eles foram atacados pela doutrina dos nicolaítas, mas mantiveram-se puros e distanciaram-se disso e afastaram-se disso. E este é um chamado à igreja toda, à nossa vida toda, de nos mantermos atentos sobre esta questão. Amém? Ora, falamos nós sobre estes termos e de referir que a palavra de Deus termina com aquele elogio que nós vimos na carta de Efésios, com a promessa de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, ou ao vencedor, diz outra tradução, ao vencedor eu lhe darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que vencer, e as cartas todas elas contém estas promessas de vitória, promessas de vencedores, para que sejam vencedores, para que a igreja seja uma igreja vitoriosa e vencedora, para que o povo de Deus seja um povo de vencedores e um povo de homens e mulheres poderosos em Deus, que fazem a diferença nesta glória de Deus. Amém? Por isso, retemos nós que na igreja de Éfeso Jesus valoriza, número 1, de estar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, de ser valorizada a relação com Deus como a mais importante relação de todas na nossa vida. E esta valorização da relação com Deus, de não deixar-se cair em rotinas, de não deixar-se cair em esfriamento, de se manter no seu entusiasmo, na sua busca de Deus, a evangelizar, a levar a palavra de Deus, a orar por outros, a ver frutos, a ver resultados e não deixar-se morrer a pouco e pouco com as mágoas, com os sofrimentos, com as angústias, com as opressões e a ficar quieto e parado sem dar fruto nenhum. Chegando a pontos de enterrar o seu talento e dizer: está aqui o que tu me deste, estou salvo, guardei a minha vida, a minha alma e o resto, não fiz nada com isto. Isso não pode ser. Pelo contrário, Ele deu-nos 5 a 1 para ser multiplicados mais 5. E deu a outro 2 para que fossem multiplicados mais 2. Deu-nos talentos e deu-nos meios na nossa vida para que nós possamos servir a Jesus de coração. Amém, irmãos? Agora na carta a Esmirna, a segunda carta, é uma carta que se dirige outra vez ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna é uma palavra que deriva do grego mirra, e amargo significa amargo. Mirra esmagada era um amargo em extremo. E já pela própria palavra, Esmirna é o tipo da igreja que sofre a perseguição, que sofre injúrias, que sofre perseguições. Esta igreja continua até o dia de hoje, como a igreja de Éfeso continua até o dia de hoje, uma igreja muito firmada no formalismo, muito firmada na aparência, mas com pouca vida interior, com pouca força, com pouco desejo de servir, com pouco ou nenhuma vontade de manter Deus em primeiro lugar, com pouco ou nenhum fogo, muito distanciada. Conforme existe também hoje, continua a existir este tipo, que são 7 tipos de igrejas diferentes pelo mundo, também continua a existir hoje a igreja perseguida. A igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida de um modo especial, porque é a igreja que é tida a nível profético na duração entre o ano 100 e o ano, cerca do ano 300, na era de Constantino, ou 312. E é uma igreja por excelência que enfrentou aqueles 2 séculos a seguir ao primeiro século, que também foi de grandes perseguições, como os irmãos sabem. Nós basta ler o livro de Atos para ver as perseguições horríveis que sofreu Paulo, que sofreram os apóstolos. Quantos deles, e todos eles morreram não de morte natural e normal, todos eles morreram de mortes causadas pela perseguição e o sofrimento.
e que tanto nós devemos a estes homens e a estas mulheres deste primeiro século e destes primeiros tempos, que colocaram a sua vida no altar, literalmente, para que chegasse às nossas mãos a sua palavra, esta palavra chegasse viva à nossa vida, que seria deles, que seria de nós, diríamos melhor, que seria de nós sem o sacrifício deles e sem a entrega profunda das suas vidas, que entregaram tudo até à própria vida e ao próprio sangue, para que nós pudéssemos receber nas gerações futuras e ser passada esse testemunho do fogo de Deus e da presença de Deus. A igreja de Esmirna, por isso, é a igreja que sofre as perseguições. E é por isso que esta igreja não tem, na avaliação espiritual que Jesus faz dela, não tem nenhuma repreensão. Só tem elogios. Só tem elogios porque ela não tem nada que o Senhor lhe esteja a acusar. Enquanto na igreja de Éfeso é repreendida a pontos de Jesus dizer: se não te arrependeres, eu removerei o teu candeeiro, eu te removerei como igreja. E repare que isto aconteceu em Éfeso. No século XIV os bárbaros entraram e destruíram tudo e arrasaram com a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso desapareceu. A igreja de Éfeso não existe hoje. Não se arrependeu e não voltou a fazer aquilo que Jesus disse, ao passo que aqui tem uma repreensão. Na igreja de Esmirna você não encontra nenhuma repreensão. Jesus não lhe diz nada de errado que eles estejam a fazer. E, no entanto, eles são aqueles que passam através destes séculos, depois do primeiro século, até chegar ao ano 300, a sofrer perseguições terríveis. A Escritura diz claramente isso. Conheço a tua tribulação, versículo 9, a tua pobreza. Quer dizer que eles viviam roubados, despojados de tudo. O diabo atacava-os para lhes roubar tudo, lhes tirar os bens, lhes tirar tudo. Não é que o diabo não queira despojar-nos e tirar-nos tudo e roubar-nos tudo. Presta atenção. Não é que ele não queira fazer isto. Mas ele diz: mas tu és rico. Quer dizer que a riqueza deles não estava assente nas coisas, não estava assente nos templos luminosos e fantásticos. A riqueza deles não estava em nada que se via à vista. A riqueza deles estava mesmo na grandeza da sua relação com Deus. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Porque os judeus, nesta perseguição movida pelo imperador romano, eram levados como monoteístas, também eram acusados de não adorar o imperador, e eles diziam: não somos nós, são os cristãos. E então os judeus começaram a tirar o fardo para cima dos cristãos para ver se livravam eles, para ver se a atenção não ficava tanto sobre os judeus, mas que era desviada para eles. Então tentaram livrar-se a eles, acusando os cristãos de serem aqueles que não adoravam. E era certo que não adoravam. Era certo que não deixavam-se adorar. Mas muitos deles foram arrastados por esta atitude que nessa altura os judeus fizeram na perseguição aos cristãos, no ódio que tinham contra os cristãos. Por isso é que está aqui escrita esta chamada de atenção. No versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Não é que o diabo não queira fazer sempre, não é que ele não queira causar danos e sofrimento aos filhos de Deus, não é isso. Mas diz: mas para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E de facto isto estendeu-se ao longo de 10 dias diferentes dos imperadores. Se eu declaro aos meus irmãos, nos dias do imperador Nero, nos dias do Domiciano, o que é que aconteceu? Nos dias de Nero. Nos dias de Nero, Pedro foi morto no ano 67 e Paulo foi morto em 68. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Nos anos do Domiciano, nos dias, são 10 imperadores que você vê aqui, estão exatamente aqui escritos. Quer dizer que esta profecia que Jesus disse se cumprirão em 10 dias, esses 10 dias estão aqui escritos. E aconteceram esses 10 imperadores seguidos até Constantino, que foi o 10º.
E durante esses dias seguidos, o dia de Nero, o dia de Domiciano, o dia de Trajano, o dia de Marco Aurélio, de 161 a 180, o dia de Sétimo Severo, que foi de 202 a 211, tudo isto foram imperadores romanos. Por exemplo, este Sétimo Severo fez decreto contra a expansão do cristianismo. Ele declarou que beneficiariam todos aqueles que atrapalhassem, que impedissem a expansão do cristianismo. E fez um decreto para isto. Trajano, por exemplo, o terceiro destes imperadores, foi famoso por lançar às feras, no anfiteatro, os filhos de Deus. Domiciano foi aquele que lançou João para a ilha de Patmos. Foi este. Máximos, que é o sexto imperador, do ano 235 a 237, ainda bem que ele durou pouco, ficou famoso por ordenar o enterro massivo e as sepulturas coletivas de 50 a 60 de cada vez de cadáveres de cristãos mortos. Foi este esperto que fez isto. Esta gente toda está no inferno hoje, mas os traços que deixaram, o sofrimento que deixaram, as angústias que deixaram. O sétimo imperador, chamado Décio, do ano 249 a 253, quis destruir a igreja. O propósito dele, foi dito logo, era destruir com a igreja de Cristo. O oitavo, Valeriano, perseguiu os líderes. No seu tempo foi famoso por perseguir a liderança da igreja. Lembra-se de Herodes no capítulo 12, de Atos, e este repetiu a mesma coisa. Ele achava que se destruísse a partir dos bispos, o resto da igreja ia toda ser destruída. E Diocleciano, que foi o nono, 303 a 312, ordenou não somente a destruição das igrejas, mas das Bíblias. Queimar Bíblias. Começamos aqui com a queima das Bíblias. Até chegar a Constantino, ele levantou, este mesmo Diocleciano levantou um monumento a declarar o fim do cristianismo. Então, depois completou-se com Constantino o 10º e nele mudou e alterou o paradigma, e ele próprio depois começou a albergar. A intenção dele era juntar o cristianismo com o paganismo, já sabemos isso, mas pelo menos teve a importância de terminar com esta fase mais aguda, lancinante, horrível que viveu a igreja neste tempo, chamado o período de Esmirna, que é o período desses anos de 100 a 312 depois de Cristo, que nós vemos como o sofrimento da igreja. Amém? Portanto, no versículo 9 diz: conheço a tua tribulação e conheço que é dito que és pobre, mas és rico. Conheço as blasfémias dos judeus, conheço o mal que te é feito por aqueles que dizem ser crentes e não são. É a igreja que sofre mesmo de crentes, supostamente de pessoas que deviam ser crentes. Eu não sei se você alguma vez sofreu alguma coisa de gente que supostamente devia ser crente. Eu não sei. Mas se sofreu alguma coisa de gente que devia ser crente e não é, também faz parte deste tipo de coisa que está aqui. Mas diz no versículo 10, não temas o que tens de sofrer. No versículo 10 diz, ser fiel até à morte e te darei a coroa da vida. Sendo fiéis, mantendo-se fiel, mantendo-se firme. E a promessa que está escrita, a exortação, e a promessa, vem a exortação no versículo 10, depois a promessa no versículo 11, ao vencedor não sofrerá a segunda morte. Amém? Portanto, esta é uma igreja que é a única igreja deste conjunto todo de 7 que não tem repreensão nenhuma, tem só elogios, tem só exortação, tem só valorização que o Senhor lhe dá. De certa forma parece, ou aparentemente o que isto nos transmite é que no meio das perseguições, e eu quero dizer que esta igreja ainda existe hoje muita perseguição na vida de muitos crentes espalhados pelo mundo, em muitos países hoje. A perseguição nunca deixou de existir, a igreja perseguida nunca deixou de existir, em nenhum tempo, em nenhum século.
e ela está tipificada aqui na igreja de Esmirna, e que normalmente é uma igreja pura, elogiada pelo Senhor, porque aqueles que são mesmo crentes, esses mantêm-se firmes, independentemente de circunstâncias, independentemente de tribulações, independentemente do sofrimento, da angústia, de perseguições, mantêm-se firmes, agarrados a Deus, e não largam por nada a sua vida, não desligam por nada, por muito que sofram, por muita perseguição que sofram, por muita calúnia que sofram, por muita blasfémia que sofram, por muita coisa que venha sobre eles, não largam a mão de Deus. Num conhecido relato sobre a igreja durante as épocas mais sangrentas do comunismo russo, com Stalin, é contada esta história verídica, verdadeira, que foi presenciada por irmãos e que a narraram depois, que eles estavam, reunidos lá num bosque, numa cabana, a adorar a Jesus, e já se reuniam ali, era a igreja onde eles se reuniam, refugiados. E um dia a ordem de perseguição tinha sido massiva aos soldados, e então um dia entraram pela porta dentro 3 soldados com metralhadoras, e a igreja toda parou e ameaçaram, disseram: quem aqui é de Jesus mesmo a sério? Quem aqui... E eles disseram que eram de Cristo, não negaram. Pertences a Jesus. Quem quiser ir embora, quem quiser negar a Cristo e fugir, podem sair, porque os outros que vão ficar aqui vão morrer, e vão morrer agora mesmo. E então um grupo deles fugiu pela porta fora e desapareceram pelo bosque longe. E ficaram aqueles 3 com as metralhadoras e disseram: agora mais uma vez e última oportunidade. Quem é mesmo que quer, que já sabe que daqui a uns minutos está morto, mas que não nega a Jesus, se quer negar a Jesus e sair, pode sair. E nós não lhe fazemos mal nenhum. E eles todos pálidos ficaram ali a tremer, mas ficaram. Quando olharam e viram que nenhum mais fugiu, eles deitaram as metralhadoras para o chão e disseram: irmãos, nós também queremos adorar a Jesus, nós também somos crentes, mas tínhamos que fazer isto porque estávamos com medo que alguns de vós fossem-nos depois ser delatores e fossem-nos contar e dizer que... E por isso nós queremos estar com os verdadeiros crentes. Quer dizer, os ratos, os que não eram verdadeiros crentes, fugiram pela porta fora. Os que lá estavam, falsos do Partido Comunista, que eram para os denunciar, fugiram pela porta fora. Mas os que eram mesmo crentes ficaram lá. Ficaram lá e ficaram com fama de ter sido mortos. E não foram nada mortos, estavam vivos, graças a Deus, porque os soldados também eram crentes e queriam adorar a Jesus junto. Histórias como esta, que nós vimos ainda há pouco tempo nas televisões, de crentes, de irmãos cristãos a ser queimados vivos, a ser queimados, mergulhados numa jaula vivos e mergulhados para ser mortos e afogados. Isto a igreja nunca deixou de ter, nunca deixou de haver uma igreja perseguida no mundo, nunca deixou de haver aqueles que ao tomar a Santa Ceia não sabem, quando dizem assim: Senhor, eu recebo o teu corpo, a tua vida, o teu sangue, e também entrego nesta aliança a minha vida e o meu corpo e o meu sangue, porque esta aliança é feita com reciprocidade. Não é só, nós não tomamos o seu corpo: isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Nós também estamos a dizer: também toma o meu corpo e toma também o meu sangue. Nesta reciprocidade, dizer: a minha vida também eu entrego para ti. Alguns deles, ao fazer isso, estavam a fazer a última vez a Santa Ceia, estavam mesmo a celebrar a entrega da sua vida nas mãos de Jesus, porque quando as metralhadoras vieram, ou quando chegaram os fanáticos para os matar, eles não negaram a Cristo. Hoje estão lá em cima, na glória de Deus. Mas quantos e quantos casos ao longo destes 2 milhares de anos de sofrimento, de angústias, de tribulações, destes crentes como guerreiros valentes que suportaram tudo e venceram, desta igreja que continua hoje em muitos países, na Coreia do Norte ainda continua hoje, nos países árabes ainda continua hoje, nos muçulmanos ainda continua hoje, de pastores que são mortos lá, de gente que por ter a Bíblia nas suas mãos
são condenados e mortos. Às vezes, meus queridos irmãos, ao olhar para esta palavra, nós sentimos alguma vergonha. Eu, pessoalmente, sinto alguma vergonha. Às vezes, dos pequenos desconfortos que nós temos. E está frio. E, ai meu Deus, tu sabes tudo e tu sabes que eu estou cansado. E não me apetece ir porque estou cansado. Ou não vou porque estou aqui com os pés quentes no aquecedor. E agora vou atravessar a rua e sei lá, se tem alguma poça d'água e eu possa lá para isto, lá vou e molho os meus pezinhos e é muito mau isto. Algum desconforto, algum cansaço, alguma coisa menos boa, algum irmão ou irmã que se sentou em cima do chapéu de coco e era novo. Alguém que chegou e pegou na saca da irmã e a pousou no chão porque aquele lugar estava ocupado com uma saca e já levou a mal e já não vou mais à igreja e já não sei o que mais, quando nós não estamos a entender nada do que é de facto a nossa vida com Deus. Um pequeno desconforto, ninguém viu uma metralhadora, um pequeno desconforto. Ninguém viu uma perseguição, um pequeno desconforto. Ninguém está a arriscar a vida para ir a um culto. Graças a Deus que temos liberdade para poder celebrar a presença de Deus. Graças a Deus que estamos livres e com saúde para poder chegar à igreja e poder vir. Mas há algum desconforto de ter que ir de comboio, algum desconforto de ter que apanhar o metro, algum desconforto até de ter que ir a pé a algum quilómetro. Algum desconforto já é horrível. Quando nós ouvimos e vemos aqui pessoas que puseram, cada vez que se reuniam, cada vez que tinham que cantar para dentro, os hinos, porque não podiam cantar para fora, porque não podiam deixar que ninguém os ouvisse, além de uns metros não se podia ouvir nada, porque seriam apanhados e seriam destruídos e seriam lançados às feras e seriam cortados ao meio, e se mantiveram firmes. Quando eu me lembro de pessoas que foram ameaçados pela família, que disseram, se voltares a essa igreja, apaga o meu número. E por causa de não querer apagar o número, de ter medo de perder aquele familiar ou aquela pessoa, ficaram com o familiar, ficaram com a pessoa e perderam Cristo. O problema é que ao perder Cristo, perderam tudo. Perderam a salvação daquela família toda que podia ter sido salva e não foi. Perderam a vida eterna e recebem uma condenação eterna, porque ao negar a Cristo, ao negar a Jesus, está a negar a própria oferta de salvação e de vida eterna que o Senhor lhe ofereceu. Por isso este diz aqui, eu te dou a coroa da vida. E quando Jesus fala sobre ficar firmes como estes que andaram firmes mesmo no meio das catacumbas e dos escombros desta terra que não era digna deles, e ficaram firmes para receber o melhor de Deus e receber as bênçãos de Deus e receber a vida eterna e a glória de Deus. É estes todos que Jesus está a falar nesta palavra, e que diz ser fiel até à morte. Versículo 10, ser fiel até à morte e te darei a coroa da vida. Isto Jesus não pediu só à igreja de Esmirna. Jesus pediu para todos nós, de ser fiéis sempre, de ser fiéis até o fim, de perseverar até o fim. Amém? Esta palavra que Jesus falou para os crentes, para os filhos de Deus e para o mundo inteiro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que é crente uma vez e acabou depois, mas aquele que persevera até o fim. Não aquele que um dia disse eu aceito a Jesus, mas depois por causa dos espinhos e por causa das pedras do caminho se arrependeu. E a brutalidade daquela palavra que diz que está salvo, sempre salvo, é falso, é completamente falso, não é verdade? Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Aqui diz, aquele que perseverar até o fim, aquele que for capaz até de perseverar até a própria morte, ser fiel até à morte. E quantos milhares de crentes ainda hoje têm este dilema à sua frente?
nos países onde são raptados por ser cristãos, onde são levados para as florestas e mortos e fuzilados por ser cristãos, de igrejas incendiadas, de igrejas queimadas, de igrejas onde os crentes recebem a visita de terroristas com metralhadoras e os matam dentro. A Europa não está livre que isso possa acontecer em algum lugar, não só nas salas de espetáculo do mundo, mas deixa o anticristo ganhar mais força e tomar posse, e vai ver o que é que vai ser esta perseguição levada ao extremo. Graças a Deus que nós estaremos na presença de Deus. Amém? No entanto, a palavra continua a ser a mesma através destes séculos todos. A igreja de Esmirna nunca deixou de existir, como a igreja de Éfeso nunca deixou de existir, como nenhum destes 7 tipos de igreja que estão aqui deixaram de existir, embora caracterizada no tempo e profética naquela época determinada em que ela está falada. Esta igreja nunca deixou de estar e nunca deixou de ser. Amém? Nós oramos hoje, em primeiro lugar vamos orar por todos os nossos irmãos no mundo que estão debaixo de grande perseguição e de grande angústia hoje. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Querido Senhor, lembramos hoje, ao lembrar este estudo sobre a Tua Palavra, sobre a igreja de Esmirna, lembramos também os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão perseguidos pelo único pecado que cometeram, e o único erro que cometeram na sua vida foi ter dito um dia que Jesus é o seu Senhor e o seu Rei. E nós oramos por eles das perseguições, daqueles que são perseguidos nas suas famílias, daqueles que são perseguidos por fanáticos religiosos, daqueles que são perseguidos em lugares de trevas, daqueles que são perseguidos hoje dentro das casas, ou dentro das cidades, ou dentro das nações e dos países, por causa da Tua Palavra. Daqueles que não podem ter uma Bíblia, em muitos países do mundo, onde há cristãos, onde há crentes e não podem ter uma Bíblia, têm umas folhas arrancadas, têm umas fotocópias escondidas, não podem ter uma Bíblia, não podem ter esta palavra que nós temos à discrição, sem nenhum temor, sem nenhum problema, e que às vezes temos Bíblias espalhadas pela casa, falta é tempo para as ler e buscar mais da Tua Palavra, mas eles querem ter umas folhas, apenas umas folhas, e não conseguem ter. Repartem folhas, repartem capítulos da Bíblia, repartem livros da Bíblia uns pelos outros para os esconder e para poder ler às escondidas. Nós oramos hoje em nome de Jesus, de nos dares fome e sede pela Tua Palavra e busca do Teu poder, do Teu Espírito. No meio destas perseguições, esta igreja purificou-se. Ficaram aqueles crentes de coração genuínos, autênticos, poderosos, que não cediam frente a nada, que nada os impedia de buscar a Tua presença, que o seu compromisso era indubitável, o seu compromisso era definitivo contigo, e sendo fiéis até à morte, não te negando nunca, não virando costas nunca, não querendo se desapegar de Ti, porque as suas vidas só podiam estar firmadas na Tua presença. Estavam preparados a qualquer momento para um encontro com Cristo, para um encontro na Tua presença, não sabendo quando seria a próxima hora, próximo dia, o próximo momento. Assim nós oramos hoje em nome de Jesus. Damos as nossas mãos e oramos hoje. Oramos hoje em nome de Jesus pela igreja perseguida no mundo, pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão a ser perseguidos nos países muçulmanos, nos países comunistas ainda hoje, como a Coreia do Norte ou outros países, ou a China, ainda lugares onde não chegou a lei da Tua Palavra de separar o Estado da perseguição da igreja, ou de países onde a única igreja que pode existir é só uma de um tipo, não permitindo mais nada a não ser o caminho do fanatismo, o caminho das leis religiosas impositivas pela força sobre as populações escravas de ideologias de trevas. Nós oramos hoje em nome de Jesus por estes irmãos que arriscam a sua vida para falar do Teu nome, daqueles muçulmanos que se converteram e que estão a falar a outros
e que estão a impor em risco cada vez que abrem a sua boca, cada vez que abrem a boca para falar de Jesus, cada vez que abrem uma igreja em algum sítio secreta, uma igreja escondida, em algum apartamento, em algum lugar onde se reúnem às meias dúzias, onde se reúnem às escondidas, onde se reúnem com o coração a tremer na tua presença, a pedir a tua proteção, a pedir a tua defesa continuamente. Quando à sua volta é tudo trevas, quando à sua volta é tudo perseguição, é tudo ódio, é tudo fanatismo e loucura, quando à sua volta a única coisa que pensam outros, que se os matarem os seus pecados são perdoados, se os condenarem à morte. Assim nós oramos hoje em nome de Jesus, porque Tu foste o único que morreu na cruz para que os nossos pecados fossem lavados, e o sangue daqueles que são inocentes e o sangue daqueles que sofreram ao longo dos séculos, para que nós tivéssemos hoje esta liberdade de falar a Tua palavra neste mundo em que nós estamos. Clamamos em nome de Jesus que enquanto é dia, que enquanto podemos falar do Teu nome, que enquanto podemos transmitir a Tua palavra, que enquanto podemos anunciar o Teu amor e a Tua salvação, anunciamos com fogo e com poder e com vitória, anunciamos a vida eterna que é somente alcançada em Cristo, pois não há nenhum outro nome através do qual podemos ser salvos. Anunciamos com milagres e sinais e prodígios, porque o mesmo Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, o seu poder continua ativo. Clamamos hoje em nome de Jesus para serem os Teus anjos enviados a trazer mais daqueles que estão em trevas e nas regiões das trevas, nos países que estão em trevas, que fecharam as suas fronteiras à Tua palavra e ao Teu nome. Clamamos em nome de Jesus por aqueles que estão dentro destas fronteiras, arriscando a sua vida a cada momento. Vamos orar em línguas, um minuto, toda a igreja orar. Ai, sole, Steven, chora,